com muita alegria que começamos o Festival de Verão de Ouro Preto. Vai ter muita vida, muito verde e muitas dicas maravilhosas, ainda mais agora, na pandemia. Você sabe do que eu tô falando? Oficina Verde, com Thales França e B. Gurgel. Nossos queridos amigos de Dedos Verdes nos contarão dicas maravilhosas para nossas plantinhas. É com vocês, meninos! Muito obrigado, Ayla, por essa carinhosa apresentação. Pessoal, sejam bem-vindos à Oficina Verde. Meu nome é Thales, eu moro em Ouro Preto e junto com o Bernardo, meu amigo, a gente vai compartilhar um pouco do amor que nós temos pelas suculentas, que ocupam tanto do nosso dia, das nossas ideias. Eu só faria isso com você, meu querido. Obrigado. Bom, vocês viram na oficina anterior a Renata apresentando sobre pintura de parede, especialmente nesse momento de confinamento, quando a gente olha o nosso ambiente, o que está à nossa volta, para torná-lo mais acolhedor, mais criativo, e a gente espera agora compartilhar um pouco para vocês incluírem a vida nesse ambiente. Suculentas têm muita importância nas nossas vidas e não é só por uma questão de decoração. Então aproveitem a ideia que a gente humanize os nossos espaços e que a gente liberte a nossa criatividade e crie uma relação com as plantas. Essa oficina é para o 6º Festival de Verão de Ouro Preto e, como bons ouropretanos, a gente sabe que verão é sol e chuva. E sol e chuva tem tudo a ver com as suculentas, como vocês vão conhecer em 3 episódios, que no primeiro o Bernardo vai contar um pouco mais sobre a preparação de um vaso, de um terrário. No segundo eu vou contar um pouco mais sobre a composição desses terrários, desses mini jardins. E no terceiro a gente vai plantar junto. Vamos lá? A gente está aqui começando, é uma oficina de introdução e vai ser um prazer enorme continuar conversando com vocês no nosso Instagram, que está aparecendo aqui na tela. Espero que vocês gostem muito. Obrigado. Então, pessoal, meu nome é Bernardo, eu sou de Itabirito, gosto muito de plantas também, tenho contato com elas desde sempre e dentro desse grande universo das plantas, nós resolvemos trazer a família das suculentas, né? Essas espécies lindas que estão super em alta, todo mundo tem gostado muito, tem cada vez mais espécies em casa. Fácil então, de cuidar. Facílimas de cuidar, inclusive é uma vantagem, né? Quer viajar, precisa sair para trabalhar durante a semana, estando em um local iluminado, sucesso no cultivo. Então vamos lá. A gente pensou em trazer etapas nesse vídeo, que seriam as etapas do plantio. E para isso a gente vai apresentar alguns materiais, que inclusive nós pensamos em apresentar os mais tradicionais, conhecidos, e também alguns materiais alternativos, que a gente tem em casa, né? Estamos dentro de casa, então muita coisa a gente já tem, não vai precisar providenciar longe, buscar, comprar, gastar dinheiro. Não vai ter desculpa para não plantar, hein, pessoal? Então é o seguinte, olha, primeiro de tudo, vamos pensar nos recipientes. Temos desde os vasos, aqui nós temos alguns exemplos, e também eu pensei em trazer esse vaso, que ele é transparente, para que as etapas de plantio fiquem bem especificadas, bem à vista nele, tá bom, pessoal? É o seguinte, olha, qualquer coisa pode ser transformada em um vaso, desde bowls, cerâmicas, peças que a gente gosta, xicrinhas, tudo isso a gente pode trazer. Primeiro passo é definir o local de plantio, estão aqui apresentados. Depois disso, como as suculentas são famílias que já retêm um líquido, então a gente vai pensar numa boa drenagem para que elas não acumulem água e que essa água não seja uma vilã. Então, pessoal, uma drenagem é fundamental para esse tipo de plantio. Para essa drenagem, nós podemos utilizar pedras. Aqui eu trouxe argila expandida, que é também fácil de encontrar. Nós selecionamos materiais bem fáceis de encontrar, né, amigo?
cacos de vaso, de telha, tudo isso que vocês vão poder utilizar também. Quebrou, não fique triste. Não fique triste. Dá para aproveitar. Novos usos. E ainda ajuda o planeta. Exatamente. Né? Rolhas de vinho. Aqui, olha, bandejas de isopor. Rasgou, já tem o plantio pronto. Então vamos lá. Feito a decisão do recipiente, escolhida a drenagem, o próximo passo é proteger essa drenagem para o substrato não tampar, porque não adianta também a gente fazer uma drenagem e vir com a terra, o substrato em cima, porque vai por água abaixo, literalmente, né? Então, aqui nós trouxemos manta bidim, que é muito conhecido, fácil de encontrar. Aqui a gente encontra nas floras, nos gardens. Compra em rolo, né? Compra em rolo, vende no metro, é baratinho. Recortou do tamanho que precisou, é só utilizar. Uma outra alternativa são os filtros de café. Aqui a gente usou, desde que eles estejam devidamente higienizados, viu pessoal? Para que não traga nenhum fungo, não prolifere nenhuma bactéria. Tem que prestar atenção nisso. Tanto as bandejas, todos esses materiais que a gente tiver em casa, higienizar muito bem. E secos também, né? Secos. Olha, a partir do momento que eu rasguei esse filtro de café, eu já posso moldar ele do tamanho que eu quiser. Para começar a mostrar, então, apresentadas essas etapas, que é escolha de material para plantio. O recipiente. Escolha de recipiente. Drenagem. Proteção da drenagem e o substrato é colocar a mão na terra, né? Então vamos lá. Olha, vou usar aqui a argila expandida, vocês fiquem à vontade para utilizar a que vocês quiserem. Inclusive, pessoal, ficou com alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta? Mande aqui no e-mail do festival que nós vamos responder. Sintam-se à vontade para chamar a gente nas nossas redes sociais, que também estão aqui na tela, viu? Nós vamos responder tudo. Olha, escolhi do material, vou com cuidado porque esse é de vidro, então a gente vai ter um cuidado especial. Vou acrescentar a argila expandida. Nesse caso, eu escolhi um recipiente bem alto para exemplificar a importância da drenagem. As raízes das suculentas são rasas, não são raízes profundas que a gente vai se preocupar com elas. Então, quanto mais alta a drenagem, melhor. Você pode escolher um vaso do tamanho que você quiser. Desde que você drene bem, você vai ter sucesso. Outra dica. Nesse caso, estou usando um vaso sem furo. Para quem ainda não tem experiência no plantio, para quem ainda não tem essa prática, opte por vasos que já tem furo, porque a água em excesso vai sair por esse furo e aí já vai naturalmente te ajudar. Outra dica importante, vasos com materiais porosos. Naturalmente também o excesso de água já vai sair pelo esse respiro. Então, vamos lá. Coloquei aqui a drenagem. Eu recortei aqui de uma maneira bem tranquila, bem fácil, esse material que é a manta bidim. Poderia estar usando o filtro de café, um tecido que a gente tem em casa. Tudo isso está fácil. Vou colocar de uma maneira que não vai aparecer, que não vai ficar feio. Lembrando que aqui ele está aparecendo. Em outros tipos de vaso é mais tranquilo ainda. Então tudo isso a gente leva em consideração, tá pessoal? Para deixar mais fácil, mais tranquilo. Trazer essas verdinhas para dentro de casa, essas vidas, é para trazer conforto, é para trazer saúde, não é preocupação. Então nós vamos pensar em facilitar o máximo, tá? Olha, coloquei aqui a minha manta bidim de uma maneira que ela esteja bem protegida. É claro que um grãozinho ou outro de terra pode acontecer de cair. Não se preocupem, gente. É natural. A gente vai cada vez aprimorar mais, aprender mais para ficar melhor. Olha. Bom, aqui também tem a opção, para reforçar dos materiais alternativos, da gente colocar o filtro de café, limpo e seco.
há uma diferença em relação à durabilidade, né, amigo? Tem essa diferença. A manta bidim, por ela ser um tecido com uma malha mais fechada, ela vai ter uma durabilidade maior. O papel, ele com a água vai se desfazer, vai se decompor. Então depende do tempo que você vai dar manutenção. O terrário nunca é para sempre, é uma vida e a gente precisa ir alimentando e dar essa manutenção com uma regularidade. Exatamente. Inclusive vocês vão perceber que hoje vocês fizeram o terrário de um jeito, fizeram um arranjo de um jeito. Amanhã, por si só, ele já ganhou vida, ele já foi se encontrando, onde ele quer ficar mais preenchido, onde não quer. Vocês vão ver como que as plantas falam. Olha, colocada aqui essa camada de proteção para o substrato, que é importantíssima, é legal que a gente siga todos esses passos, pessoal, para o sucesso. Não quer dizer que é uma receita rígida, que vocês não possam ir aprimorando da maneira de vocês. Isso é livre. Cada um vai desenvolver uma técnica, cada um vai fazer uma coisa de facilidade, uma coisa de encontro, de identificação. Então, aqui nós escolhemos fazer dessa maneira. E é uma dica para vocês. Vou acrescentar o substrato até onde eu quiser. Eu não preciso colocar o substrato preenchendo, derramando. Inclusive, eu preciso ter espaço para trabalhar com as plantas, né? E aí, eu venho com ele, vou acrescentar. Posso usar uma colher se eu quiser. Posso derramar se eu estiver seguro que não vai tampar a parte de baixo. Eu vou derramar. Coloquei aqui, eu gosto de colocar... Gente, tem muito material bom para dar suporte. Eu gosto de fazer tudo com a mão. Eu uso as ferramentas, mas eu gosto de ter esse contato. Eu gosto de sentir a planta, de sentir o substrato, ver a leveza. Acho importante a gente poder desenvolver isso. Aqui está substrato, manta bidim e por baixo a camada de drenagem. Poderia ser a que eu quisesse. Aqui eu escolhi assim. Feito isso, pessoal, a gente tem as ferramentas, como a gente acabou de comentar aqui. Existem as ferramentas mais tradicionais, conhecidas, foram desenvolvidas há anos, e existem as novas ferramentas, que também são alternativas. A gente pensou em trazer alternativas mais sustentáveis de cada etapa do plantio. Então, por que não também das ferramentas, né? Aqui a gente usou um palitinho de churrasco, olha que coisa fácil de encontrar. Poderia ser um graveto, poderia ser um ferrinho que a gente tem em casa. Fincamos ele em uma rolha de vinho e ela já vai servir para poder fazer o tato, para fazer essa compactação do substrato da terra. Inclusive, outra dica, é bom a gente ir trazendo as dicas de acordo com o assunto, né? Se vocês não tiverem substrato e forem usar terra, a gente aconselha que seja misturada uma camada de areia nessa terra, porque as suculentas têm as raízes muito levinhas, muito fininhas. Então, uma coisa mais compactada vai ser um erro no plantio. Não vai causar o mesmo sucesso de crescimento, de facilidade de desenvolvimento, como essas aprimorações. Então, pessoal, nós já falamos da camada de drenagem, já falamos da proteção, e essa terceira etapa é o substrato. Inclusive, eu acho legal a gente ir dando dicas de acordo com a etapa que a gente está. Nessa etapa do substrato, quero até dar uma dica para quem está em casa, ainda não tem o substrato. Vocês podem utilizar terra, pessoal. Aqui nós estamos utilizando o substrato porque ele é muito fofo. Ele é muito leve e as suculentas, elas gostam desse ambiente leve. As raízes são finas, são curtas, então uma terra pesada, compactada, não vai contribuir para o sucesso desse crescimento. Então nós vamos pensar em reproduzir ao máximo essa textura, né, natural que elas gostam. E qual que é a porção que a gente usa de areia com a terra? Ah, legal. Olha, se a gente estiver utilizando terra, a gente pode fazer o seguinte. Pega um outro recipiente, sem ser o que vocês já fizeram a drenagem, para poder fazer uma mistura. Aqui vamos dar esse exemplo de uma bacia. Vocês podem utilizar o que quiser, desde que seja grande, para poder fazer essa mistura, essa farofa.
Por exemplo, para plantar em um recipiente desse tamanho, a gente vai pensar em 2 partes de areia para 1 parte de terra, para deixar, novamente falando, leve, pessoal, precisa ser bem leve. Então é 2 para 1. Sim, Eu 2 para 1. pego a mesma medida e coloco 2 medidas de areia e 1 medida de terra, misturo e planto. Exatamente. A terra, o substrato, aonde que ele entra na vida das plantas? É dando sustentação para a raiz. Então, nós vamos pensar em uma camada leve, mas que ela seja suficiente para segurar o peso daquela planta. Isso também é importante a gente saber. Então, feito isso, feita todas essas etapas com carinho, de acordo com a disponibilidade de materiais que vocês tiverem, pessoal, é certeza do sucesso. A partir daí começar a plantar, começar a encher a casa de planta e pensar só na beleza delas, tá bom? A proteção, a própria palavra já diz, proteger o contato entre uma e outra. E o substrato, fixar a raiz, alimentar, segurar um pouco do líquido, da água que elas vão precisar. Então, ao mesmo tempo que a gente não precisa desse excesso, a gente precisa que ele retenha uma certa quantia para o sucesso delas. E eu acho que é isso, né? Para começarmos e ter sucesso nas suculentas, para que vocês não achem que a suculenta da vizinha é mais gordinha do que as suas. São etapas importantíssimas de serem seguidas. Conversadas todas essas etapas, nós vamos passar para o próximo episódio. A nossa conversa vai continuar, a nossa conversa vai se complementar e vocês vão ver, gente, na prática com o Thales, o plantio, a execução e vários detalhes, vários exemplos super lindos. Qualquer dúvida que tenha ficado sobre essas etapas, vocês mandem no e-mail do festival, nós vamos responder tudo em breve. Muito obrigado, não percam! Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido o primeiro episódio com todas as dicas que o B compartilhou com a gente. Está sendo uma delícia participar do Festival de Verão e nesse segundo episódio eu vou dividir um pouco mais com vocês sobre a composição de mini jardins de suculentas. Então nós vamos falar um pouco sobre agrupamento, sobre os materiais e o mais importante, sobre a estética, que vai ficar o arranjo final. E para começar com o mais importante, para mim que tem um conhecimento empírico, eu vou dividir 3 aprendizados que não há livro, não há curso ou oficina como essa que substitua a relação que a gente estabelece com as plantas. Então, o primeiro ponto é a nossa capacidade de observação. As suculentas dizem se elas estão secas, se elas estão apodrecendo, se elas estão crescendo, florindo. E o mais importante é que a gente interprete esses sinais a partir da linguagem delas. E parar com essa ideia de que sempre tem um vasinho mais bonito do que o meu, né? Você pode desenvolver aquilo que é mais interessante de acordo com o seu ambiente, seja ele do tamanho que for. Então eu selecionei alguns arranjos que eu espero que sirvam de inspiração para vocês também, de exemplos positivos e nem tão positivos, que eu não considero que são totalmente negativos, porque eles se tornam aprendizados. Nisso que eu disse que o mais importante é a gente estabelecer a nossa relação com as plantas. E falando sobre aprendizados, o segundo é não tenha medo. Eu no início senti um verdadeiro assassino de suculentas, já perdi várias. Mas perder é ganhar em experiência, em aprendizado, em manejo, em cuidado. Então não desista na primeira tentativa, né? O processo é esse mesmo, elas vão mostrar o que vai adaptar, o que não vai adaptar, como que elas vão se encaixar no ambiente ou não, e é aprender com isso mesmo. Claro que a gente quer muito uma espécie, quer muito um tipo de suculenta. Gente, mas vamos pensar na saúde da planta também, né? Ela vai dar certo lá em casa? Ela vai dar certo na minha janela? Na minha varanda? Exatamente. Vamos pensar nisso, pensando primeiro na vida que a gente está tendo, na planta. Depois, nos sucessos que ela vai trazer. Então não desista na primeira tentativa.
tente de novo, tente melhor, tente do seu jeito. E tanto para iniciantes ou veteranos, o mais importante é a relação que nós estabelecemos com a planta. Então, se ela morreu e você entendeu o motivo pelo qual ela morreu, isso você vai aplicar nas próximas. Compre novamente a mesma espécie ou peça muda, né, na rede. Suculenta tá uma febre hoje em dia, para você observar aí que em pouco tempo as suculentas dão muito retorno para a gente, devido à capacidade delas de se reproduzirem. E logo, logo você vai fazer 1, 2, 5, 10 mini jardins e quem sabe até vender essas plantas e ganhar uma graninha extra com isso. Cultive negócios. Cultive negócios. Bom, e já que a gente falou sobre localização, esse é justamente o terceiro e último aprendizado. Não tente adaptar o ambiente à planta. Isso é impossível. A gente precisa adaptar a planta ao ambiente. Não force a barra. As suculentas escolhem o melhor local para si e te falam isso. Não é você quem determina o local dela. Afinal de contas, não adianta a gente criar um cacto, por exemplo, na neve. Exatamente. Né? E o importante é, conhecendo o seu ambiente, pensar quantas horas de sol, luminosidade estão onde o arranjo vai ficar exposto. Bom, pessoal, então tendo esclarecido esses 3 pontos e esses 3 aprendizados mais importantes, agora nós vamos conversar um pouco sobre a composição de mini jardins e para isso a gente selecionou alguns exemplos que eu espero que sirvam de inspiração para vocês. A gente pode montar um mini jardim por agrupamento de suculentas que possuem a mesma característica. Elas são de climas mais montanhosos, como aqui em Ouro Preto, ou climas mais tropicais. Elas crescem a sol pleno ou a meia sombra. Elas crescem rápido ou devagar. Elas aceitam um manejo, uma substituição, ou elas são tão frágeis que às vezes até na hora de regar a gente precisa de um cuidado especial porque a água pode quebrá-las. E para tudo isso eu recomendo bastante esse livro, Cactos e outras suculentas para decoração, porque ele seleciona espécies por clima, mais temperados e amenos, como o caso de Ouro Preto, ou climas mais tropicais. A gente pode combinar, então, esse critério do agrupamento com os que a gente vai dividir agora por meio desses exemplos de mini jardins. Não sofra. Cada espécie de suculenta tem um comportamento, mesmo dividindo o mesmo arranjo. Umas crescem mais, outras crescem menos, umas gostam da terra um pouquinho mais úmida, outras mais secas, umas vão estiolar, que a gente vai explicar aqui para vocês, ou outras vão ficar mais compactadas. Para mim, o mais importante na composição de um mini jardim de suculenta é o aspecto geral que o vaso vai ter, né, para o ambiente. Sim. Então, sobre essa característica das plantas, é muito bom a gente começar a observar que a mesma planta, plantada em 2 vasos diferentes, com o mesmo cuidado, com o mesmo cultivo, elas podem desenvolver características completamente únicas e específicas, assim como a gente. Cada planta vai se desenvolver de uma maneira, vai ter a sua característica principal. Comece a observar no jardim de vocês. Se vocês têm mais de uma planta da mesma espécie, como que elas estão se comportando? Uma produz mais folhas, uma produz mais haste, uma cresce mais. Tudo isso, gente, é muito único. Não tem essa receita assim, quadrada. É vida. Nós estamos falando de coisas vivas. Então, comece a observar como que é o tipo de comportamento para que vocês vejam que é muito leve isso, é muito natural. Elas vão se comportar de acordo com o crescimento único e individual delas. E isso é muito legal a gente compreender e respeitar. A Carol Costa dividiu com a gente nesse livro uma ideia que eu gosto muito, que é de pontuar cada elemento diferente da composição. Então, isso vai nos ajudar a entender se o arranjo está bonito ou um pouquinho cafona. Isso depende, claro, do nosso gosto pessoal. Em relação aos objetos, o vaso, por exemplo, ele tem um formato
arredondado ou ele tem algum formato de um coração. 1 ponto. A gente vai usar alguma pedrinha, alguma casinha, um bonequinho, algum bichinho na superfície do vaso, mais 1 ponto. Isso, claro, eu estou falando em relação aos objetos que compõem o mini jardim. É claro que as suculentas, e são as mais importantes, e isso é bom a gente também ter atenção. Muitas vezes a gente escolhe tantos objetos, o vaso é tão diferente, ele pode ser pintado, esmaltado, num formato diferente, a gente coloca pedrinha e vai recheando tanto que tira um pouco do foco, que para mim, e acho que o nosso objetivo para todos, são as próprias suculentas. E as suculentas também recebem pontuação de acordo com os critérios que a gente vai conversar agora. E Thales, qual que é uma boa pontuação que a gente pode alcançar para a produção desses mini jardins? Como que é? Bom, B, não tem uma regra. A gente, como eu disse, desenvolve a relação com as plantas. E aí, para ter uma noção, é entre 10 e 12 pontos. E eu gosto de as suculentas receberem mais pontos. Então, se a gente puder economizar, dosar um pouco a mão no vaso ou nesses elementos, é melhor. Eu gosto da ideia de 10 a 12 pontos. Ótimo. Deixar elas o centro da atenção, né? Deixar o centro da atenção. Ótimo. Agora, começando com a parte mais gostosa, da gente liberar completamente a nossa criatividade de acordo com as espécies que a gente tem ou que a gente gosta. Então eu selecionei aqui exemplos de mini terrários da mesma espécie. Esse, por exemplo, é com rosáceas. Inclusive estão com bastante muda. Alguns crescem essas outras espécies que eu gosto, então eu deixo. Aqui também uma outra opção. E é interessante quando elas preenchem todo o vaso. Aqui, mostrando a diferença entre rosácea, uma que é mais passada, ou essa daqui que ela pode ser tanto quanto pendente, né? Essa, na verdade, elas caem, são várias, inclusive ela também está com muda. Ou então você tem a opção de, com essas hastes, deixá-la mais num crescimento vertical, tipo de haste. Ou então a gente combinar suculentas. Para isso, eu selecionei essa daqui, que ela, inclusive, a gente consegue trançar, né? É a mesma espécie, combinada com uma forração, que é justamente essa suculenta mais baixa que a gente vê aqui nesses dois arranjos. E falando sobre utilização de 2 ou mais espécies de suculentas no mesmo arranjo, esse critério também conta como uma pontuação. Então, nós selecionamos esses 2 exemplos para retratar a volumetria do arranjo. Volumetria é o espaço que o arranjo vai ocupar. As duas, nós brincamos um pouco com a altura diferente de cada suculenta, colocando as mais altas ao centro, e neste eu coloquei ao redor a mesma suculenta, e ela tem esse comportamento mais pendente. Já nesse arranjo aqui, a gente também repetiu a ideia da suculenta mais alta ao centro, só que ao redor nós plantamos espécies diferentes, priorizando o formato das folhas. Então, por exemplo, essa é mais pontiaguda, essa é um pouco mais aveludada, então tem a textura. Esta já é um formato de rosácea. E para lembrar que isso são os pontos que a gente precisa ir contabilizando em um arranjo, né, B? Sim. Aqui, por exemplo, a gente teria 1 ponto para a questão da volumetria, por uma ser mais alta e essas daqui serem ao redor. Teríamos um segundo ponto pelo formato das folhas diferentes. Teríamos um outro ponto por estarmos utilizando aqui também as pedrinhas, Sim. né? Cada ponto vale um tanto, né? Cada ponto vale um. E aqui é legal também da gente observar, nós fizemos esse arranjo no mesmo dia com as mudas do mesmo tamanho. Cada uma, de acordo com a sua característica, foi tomando proporções diferentes. Olha como que essas daqui já cresceram mais. Isso pode ser um indicador da condição de luz do local, né? Nós temos vários tipos diferentes e cada um foi tomando
o seu formato, a sua proporção. Isso é bem legal, isso faz parte do conjunto e é assim que o arranjo vai ficando mais bonito a cada vez, né? Uma dica valiosa é quanto mais diversidade, mais atrativo o arranjo vai ficar. Para isso nós selecionamos esses dois, né, Bemi? Sim. Nesses casos aqui, a gente pensou na composição dessa volumetria maior que não seria atrapalhada por essas intermediárias e baixas. Então, nesse caso, uma boa dica é você compor o vaso virado para você de uma maneira onde você quer que seja o ponto de vista. Aonde que o vaso vai ficar na sua casa? Deixa eu já compor pensando nisso. Aqui nós colocamos as mais baixas na frente, as médias, essa forração pendente e esse volume bem alto aqui, que todas são pontos de atenção. Nossos arranjos foram feitos há alguns meses e, como nós comentamos anteriormente, essas mudanças feitas pelas próprias plantas chegam num ponto que a gente vai intervir. Fala, olha, isso aqui está um pouquinho fora do lugar, eu quero dar uma manutençãozinha aqui. Existe até um prazo meio médio de 6 meses, né, amigo? Isso. E de 6 em 6 meses a gente vem dar uma atençãozinha mais especial, dar uma limpada, uma caprichada no arranjo. Aduba, exatamente. Nesse ponto aqui, nesse caso, nós estamos com 3 forrações pendentes e aí sim elas podem começar a uma brigar por atenção com a outra. Não que uma vai tirar a outra, mas fica assim um pouco de atenção roubada. Pensando nisso, nós já poderíamos fazer a manutenção. E aí deixamos esse exemplo para que vocês vejam como que acontece na prática. Nós podemos escolher aqui, por exemplo, essa forração que está ocupando uma área menor do vaso, substituí-la pelas pedras e conchas do acabamento final. Ou às vezes até deixar essa própria aqui, que ela vai crescer também para lá, né? Exatamente, deixar esse espaço, dar uma fofadinha na terra e ela já retoma o espaço inicial que era dela. Isso tudo, gente, é vivo, né? Isso tudo está mudando, transformando o tempo todo. Da mesma forma, as cores, né, amigo? Exatamente. E aí aqui nesses 2 vasos, a gente selecionou principalmente pela questão da cor. Nós temos aqui espécies agrupadas por similaridade, elas são rosáceas, com diferentes cores, né? Variações de rosa e roxo e de verde também com a textura. Já nesse vaso daqui, além da questão da volumetria, a gente tem essa planta com verde mais azulado, essa com verde mais vivo, uma planta de forração mais embaixo. Outra opção também é você plantar as suculentas em outros vasinhos e colocar esses vasinhos no mesmo arranjo, especialmente para espécies que dependem da terra ou estar mais úmida ou mais seca. Essa separação permite que, por exemplo, você regue todo esse vaso com mais frequência e esse vaso com uma frequência menor, né? E um último ponto, e ponto da questão da pontuação, dessa lógica, é usarmos também outras espécies. Não necessariamente o mini terrário, ele precisa ser só de suculenta, fica a seu gosto. Então, nesse caso aqui, a gente contaria um ponto pela questão da volumetria, pela questão das cores, por termos um outro vasinho e também por termos uma outra espécie, que no caso aqui deu um roxo, deu uma vida, né? A gente quis trabalhar mais a coloração nesse vaso. Exatamente. Nesse caso, essa outra espécie que não é suculenta, ela se adaptou bem porque ela gosta dos mesmos cuidados, do mesmo tipo de espaço. Então, deu super certo. Não vamos ter problema com ela. Por exemplo, uma planta de sombra aqui não seria uma boa escolha, né, pessoal? Então, pensando nessa condição igual, nessa condição similar de cuidado, gente, abuse da criatividade de vocês, porque é assim que funciona. Outro ponto legal, essa incidência de coloração. Uma dica, gente, cultive na luz do sol. Se o terrário, se o arranjo pegar sol durante a maior parte do dia e sereno à noite, vai acontecer isso aqui, ó. Olha as bordas ficando coloridas. Olha como que ficam vivas as cores dessas plantas. Esses são estimulantes naturais. O sol, que é o calor excessivo, o sereno, que é a friagem, e isso faz com que esses elementos se destaquem e fiquem cada vez mais bonitos. A gente até separou também aqui essas 2 suculentas.
elas parecem ser a mesma suculenta, né? Elas estão completamente diferentes. Isso é devido à localização. Esta, por exemplo, eu comecei criando numa área de meia sombra, e aí a gente pode ver que ela acumulou mais as folhas aqui embaixo. Depois eu quis colocá-la no banheiro, que tem muita luminosidade, mas muita umidade por causa do chuveiro. Aí a gente começou a observar que ela cresceu com outro comportamento que é conhecido como estiolado, né? É quando as folhas separam mais. Então aqui a gente consegue observar bem a distinção dessas duas formas, dessas duas condições. Sim. Esta daqui, por sua vez, é a mesma espécie que essa. Só que essa foi criada à luz do sol pleno, né, no tempo. E aí ela ganhou essa coloração mais roxa. Então, quando a gente quer trabalhar com cores, o ideal é que ela receba mais luz, né? Mais luz do sol nela mesma. Luz do sol direta nela, né? Que ela vai ganhando mais cor. Quando a gente deixa a meia sombra, elas tendem a ficar mais esverdeadas, né? Isso também é a gosto do freguês. Estamos chegando ao final desse segundo episódio e aqui a gente trouxe outras ideias que contam nessa lógica da pontuação. A gente pode, por exemplo, ter cactos com espinhos, só cuidado se for no local de passagem, ou então utilizando outros tipos de recipientes, como o B explicou no primeiro episódio. Aqui a gente pegou cofre da mãe porca e da filha porquinha. E aqui por último, né, B? Sim. A gente combinou espécies diferentes também, colocamos o cacto, e nesse caso as suculentas, até suculentas grandes, entraram como uma forração, já que a espécie em evidência é bem grande e cabe uma forração maior. Então são vários usos diferentes, né? Dá uma ideia de 2 andares. Uma também, ideia de né? 2 andares, de acordo com o recipiente, pensar o tamanho das plantas, Exatamente. Né? E é uma abertura de possibilidades sem fim, que Tudo a gente pode. Tudo pode. Tudo gente, pode. vocês vão ousar o máximo possível. E manda pra gente as fotos Sim, do que manda vocês pra fizerem, gente. porque a gente vai ficar muito feliz. E também pra gente se inspirar nos que Com vocês certeza. fizerem na criatividade de vocês. Então fiquem aí, não saiam e se liguem no próximo episódio. Um beijo, pessoal. Então, pessoal, chegamos no nosso terceiro episódio. Agora que a gente vai colocar em prática tudo que a gente conversou nesses outros 2 anteriores, acho que é a hora mais esperada, né, pessoal de casa? Todo mundo querendo colocar a mão na terra e vai ser agora. Vamos lá? Nesse episódio, a gente vai escolher materiais alternativos do começo ao fim. Para vocês terem ideia, nós vamos fazer com um bulho de ferro bem antigo, sendo ele o recipiente de plantio. Gente, como ele é fundo, nós vamos fazer uma boa drenagem e vamos usar os vários materiais para drenagem que a gente tem aqui. E também porque ele não tem o furo. Não né? tem furo. E é importante também a gente pensar onde a gente quer o nosso arranjo. Se for pendurado, não é tão interessante porque ele é muito pesado. Agora, se vocês quiserem colocar sobre uma bancada, aí a gente já pode trabalhar com um vaso mais raso, né, para ocupar mais o espaço que a gente tem. Exatamente. Inclusive, fazendo um gancho com a opção de colocar em uma bancada, é legal que a gente saiba que os vasos mais porosos, eles com o tempo e com a água, eles vão marcar aquela respiração da água. Então, se optar por um vaso que esteja impermeabilizado por dentro, que tenha essa proteção, por causa de duração, pessoal, pensando na durabilidade do resultado final. E também porque acaba que se o vaso vai ficar num ambiente totalmente externo, ele vai precisar ter um material como plástico, como metal, Sim. ou como a terracota. Né? Sim. Agora, se ficar num ambiente mais interno, mais protegido, aí pode utilizar um tronco de madeira, corda, né? Pode Sim. usar esse material também, que é uma Xaxim. espécie de xaxim. Em todos os ambientes nós podemos abusar dos materiais, levando em consideração a duração, a durabilidade de cada um. O tronco pode ficar na área externa, pode ficar na área interna. Lembrando que na área externa não vai ter tanta resistência. O sol, a chuva, Isso. água em excesso. Então, pensar nessas coisas na hora de colocar em prática. Não é? Vamos lá? Vamos lá. Olha,
nós vamos começar colocando as coisas maiores, de granulometria maior para fazer essa drenagem. E vamos acrescentando as intermediárias e menores. Ó, já está limpo e seco, então vamos começar. Aqui seria um vaso, ele, infelizmente, tivemos um probleminha técnico, ele espatifou, ele estava até já drenado com piche por dentro. Então vamos utilizar ele aqui, ele vai fazer parte da oficina. Ó, vamos colocar aqui, o vaso não é furado, então é muito bom que a gente capriche nessa drenagem. Pode misturar também, além, né, de cactos, folhas, vale combinar tudo isso, isopor. Exatamente, aqui ó, ó como é fácil. Se fosse um rótulo vazio de shampoo, de material de limpeza, que a gente tem muito em casa, gente, lava, tire todo o resíduo químico que possa ser prejudicial à planta e use ele picado. Vamos dar outros destinos, vamos ser mais conscientes. É assim que a gente vai crescer cada vez mais. Ó, estou colocando aqui, eu vou pensar numa proporção de 1/3 do vaso estar, no mínimo 1/3 do vaso, estar com essa camada drenada. Mais ou menos igual a gente mostrou no primeiro episódio, né? Exatamente. Esse é com a argila expandida. Aqui nesse aqui nós vamos fazer com tudo alternativo, para ficar fácil, todo mundo vai ter em casa. Vamos embora, vamos colocar a mão na massa. Ó, para drenagem, o que a gente pensou nesse? Tá feita a drenagem, né? Para proteção dela, filtros de café. Aqui a gente tem esse que é o maior, então ele já vai proteger mais. Acho que uns 2 ou 3 já vão ser suficientes. Não vou rasgar ele, vou lá dentro simplesmente dobrar a parte que vai segurar a drenagem e a parte que vai estar na parede do vaso. Vamos lá, pode deixar que eu vou colocar. Ó, vou abrir ele bem aberto aqui dentro. No final, o Thales vai mostrar para vocês como que ficou totalmente protegido. Vou colocar mais de uma camada para que fique mais resistente, porque eu quero deixar esse vaso prontinho. Então, vamos lá. Ó, dá uma conferida, pessoal. Ajeita. Dá uma ajeitada. Nesse momento, se o vaso não couber a sua mão, você pode lembrar de utilizar a rolha. Isso é uma ferramenta muito boa que ajuda nessa compactação também. Exatamente. Né? Bom, feito isso, já está pronto e protegido. Então agora é chegar com o substrato. Ó, aqui nós não sabemos ainda a proporção exata, então nós deixamos aqui essa mistura e essa de reserva. Aí vocês se preparem para ter um material suficiente para que não falte e não fique incompleto o arranjo de vocês. É porque às vezes a suculenta ela fica muito funda dentro do vaso ou ela fica também muito na superfície. Sim. E isso atrapalha na questão da água, porque se ela fica muito na superfície, a água vai correr. Se ela fica muito funda dentro do vaso, a água vai empoçar. Então é interessante pensar nisso também. Exatamente. Ó, vou começar a acrescentar o substrato para o plantio. Gente, suja mesmo, tá? Vai espirrar um pouquinho. Quem quiser, coloca um jornal em cima da mesa para já proteger o chão. Mas o legal é isso, ó. Uma outra coisa que eu gosto muito também é ter tipo aqueles pratos grandes de base de vaso, onde você pode ir misturando esses resíduos, essas terras, e muitas vezes quebra algum pedaço de suculenta, alguma coisa desse sentido, você pode plantar a partir disso. Sim. Aquele outro arranjo que a gente mostrou, as rasteiras com várias espécies diferentes, foi isso. Eu estava plantando, todas ali eram sobras, eu acumulei tudo e depois eu vi que ficou bonito, eu decidi aproveitar como uma forração. Exatamente, é livre. Pessoal, coloquei a primeira porcentagem de terra aqui, vi que não foi suficiente, dei uma apalpada aqui para chegar a terra no final do vaso, no final da drenagem, né? E agora eu vou completar com mais, que eu vou querer ele bem cheinho. Então vamos lá. Ó, eu acho que essa quantidade aqui de 2, 3 dedos que me sobrou do vaso é o suficiente para eu poder começar a acrescentar as espécies. Então vamos lá. Para facilitar a nossa vida,
nós já deixamos aqui algumas espécies pré-selecionadas, já tiramos elas dos vasos e agora é só colocar o torrão dentro do vaso. No plantio, por qual tipo de suculenta que você gosta de começar? Então, não tem uma regra assim geral. Eu gosto de começar pelas mais altas e mais espaçosas. Assim como no jardim, pessoal. Se a gente vai planejar um jardim bem grandão, a gente começa pelas árvores e vai descendo até chegar no gramado. Como nós estamos fazendo um mini jardim, a ideia é a mesma. Vamos pegar o que mais vai pegar espaço no nosso jardim, no nosso espaço, e aí sim nós vamos descendo até chegar na forração. Então, suculenta mais alta, média, de formatos mais alongados, até chegar na rasteira. Vamos lá? Bora começar. Lembrando, ó, vou virar o arranjo para mim e vou fazer de frente para onde eu quero que ele chame atenção. Então, ó, vai ficar de costas para você, mas é só enquanto a gente monta ele, ok? Deixamos aqui de surpresa algumas espécies e vamos escolhendo elas para vocês verem que não tem segredo, não tem que desesperar para ter as suculentas mais lindas individualmente para atingir um resultado legal. E também imaginar que a composição ela vai se desenvolver. Né? Então é interessante que a gente pense na composição final do arranjo. Muitas vezes a gente vai comprar aquela mudinha menor e você precisa deixar um espaço para ela crescer, porque o arranjo ele vai ganhando forma. O plantar é o primeiro passo. Né? Exatamente, muito bom isso que você falou. A gente precisa entender qual é a proporção que a planta vai chegar, com todos os tipos de planta, e já deixar espaço. Imagina, tem uma casa com corredor. Vou plantar um ipê nesse pequeno espaço? Não vai dar certo. A mesma coisa aqui. Vou deixar o espaço real que a planta vai tomar para que ela cresça saudável, sem estar uma empurrando a outra, esmagando a outra. Fazendo sombra, fazendo sombra outra, e causando né? estiolamento. Isso. Tudo isso, muito bom. Então vamos lá. Ó, temos aqui um tabuleiro de suculentas e vamos começar a escolher. Vou pegar algumas das mais altas. Vou tirar um pouco do torrão dela. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu vou tirar sem medo. Gente, inclusive, se acontecer de quebrar uma folhinha, uma coisa assim, não se preocupe não. Uma folhinha que cai é uma suculenta nova. Elas são fáceis de reproduzir e são generosas nessa reprodução. Olha, vou escolher uma bem alta que vai chamar a atenção do fundo do nosso arranjo. Vou olhar para ela, ver aonde que a planta está melhor posicionada, que isso também faz toda a diferença, para que ela fique com um aspecto mais completo. E sobre essa questão de olhar para a planta, muitas vezes, aonde que vocês compraram, a planta estava posicionada numa direção do sol, então ela se desenvolveu naquela direção. Sim. E aí é interessante, ao montar o vaso para você, e onde que ele vai ficar, pensar sobre isso. A planta ela gira, né, como se fosse um girassol mesmo. Então acaba que quando você vira o vaso, e às vezes é até interessante se tem outras espécies, que aí cada uma vai desenvolvendo no seu tempo de acordo com a proximidade com o sol, com a luminosidade, né, Ben? Exatamente. Olha aqui, ó, aqui a gente consegue ver como que as raízes são fininhas, super finas. Então por isso todo esse comentário, todo esse trabalho sobre um bom substrato, que seja leve, que ela consiga se desenvolver. Isso tudo agora está sendo comentado e mostrado na prática, né, pessoal? Então, ó, essa daqui, olha como ela já está pendendo, mas ainda assim eu não quero que ela seja a forração. Eu quero que ela seja um elemento de destaque, mas não só a minha forração. Então eu vou posicioná-la abaixo dessa mais alta, cobrindo umas paredes externas do vaso, para que ela fique bem colocada. Vamos dar uma viradinha aqui para vocês poderem ver Isso. também, ó. Então aqui a mais alta, essa daqui fazendo uma composição mais na horizontal. Exatamente. E volta pra gente. Ó, ainda quero usar algumas outras que tem tons diferentes de verdes. Essa daqui eu tenho mais de uma, então eu vou colocar mais de uma fazendo aquele grupinho delas. Ó, tô sentindo a vontade de colocar mais substrato a hora que precisar. Chegou aqui, vai completando aonde a gente vê que tem essa necessidade.
Vai compactando vai chegando. também, Aí, ó, né? olha o uso da rolha. Tá vendo? Vai compactando a terra. Porque ela precisa ficar bem colocada. Não é que a gente está endurecendo, fazendo um tijolo. A gente está chegando ela mais perto. Chegando à terra, né? Chegando a terra no lugar. Exatamente. Aí, ó, vai completando os espaços, os Uma cantinhos. outra coisa que eu aprendi depois também é que muitas vezes a gente acumula a terra ao centro e fica como se fosse um pico. Nesse caso aqui, o vaso ele tem espaço para a gente chegar à terra também por dentro, Sim. pelos cantos do vaso. Para além né? do espaço da boca, né? Exatamente. Então vamos chegar. Põe a mão mesmo, Eu adoro. vai empurrando. Assim que você vai sentir se está dando certo. Isso. Ó, isso mesmo. Volta, faz a covinha aqui com a mão. Pessoal, outra coisa super importante. Muito bom comentar sobre isso. A planta geralmente está com um torrão da terra. Esse torrão, indiferente do tipo de planta, é ideal que ele fique mais próximo da borda do vaso, para que a raiz desenvolva para baixo. O espaço maior, mais fofo de substrato, vai estar embaixo dela. Então, a gente vai posicionar ele bem próximo da base, para que fique apenas uma camada mais leve por cima desse torrão. E aí é sucesso. Ó. Vou colocando, caiu uma folhinha, já separa ela aí no canto, ó. Aqui mesmo caiu uma, já vou usar ela daqui a pouquinho. E aí, pessoal, o negócio... Pessoal, outra coisa legal da gente usar também são alguns adubos no plantio. A gente pode usar matérias orgânicas, pode... No próprio substrato já vem com compostos orgânicos que ao longo do tempo vão servir de alimento para a planta. Aqui nesse caso eu vou usar um adubo de liberação lenta, que sempre que eu aguar ele vai liberar nutrientes para essas plantas, vitamina para essas plantas. Vou usar um pouco do coat, vou colocar aqui no plantio, vou espalhar nessa terra, porque agora é a parte que eu quero que ele tenha contato com a planta, mais para o alto do plantio. E é isso, olha como ele é, são bolinhas, parece até um cocôzinho de lava. Então é legal até que a gente tenha conhecimento para que não confunda, porque muita gente faz essas perguntas. Ah, tem umas coisinhas nas minhas plantas, será que é um cocôzinho de uma minhoquinha, de uma larvinha? Pessoal, ó, é o remédio, é o adubo, tá? Ele tem esse aspecto, vai estar ali no meio da terra, só vai fazer bem. Tem alguma porção de quanto que você usa? Sim, nessa proporção aqui, eu usei uma colher de sopa, uma colher de chá, que é o tamanho dessa colherzinha aqui da ferramenta de jardinagem, e já é uma medida que eu acho legal para aqui. Voltei o arranjo aqui para mim, fiz essa misturinha. Ao mesmo ponto que eu posso usar a rolha, eu posso usar o ganchinho também, o espetinho. Quero chegar essas raízes aqui com cuidado para baixo. Vou acabar de assentar aqui, ó. Soltou mais uma folhinha, vai virar mais uma. E aqui eu vou completar com o substrato até chegar à altura da última, da forração que eu quero usar aqui. Então, ó, tô colocando, completando, dou uma prensadinha leve, sem machucar as raízes. Essas plantas, gente, são muito minuciosas, o cuidado é bem delicado mesmo. Elas perdem folha com muita facilidade, ó. Sem fazer força a gente arranca. Isso aqui, ó, não precisa ficar com dó que vão virar outras. Outras suculentas. Peguei aqui também uma espécie de forração. Elas ficam um pouquinho com terra, a gente chega a mão aqui nelas. Ou um pincel também, pincelzinho, né? Também. Isso tudo pode ser de acordo com o gosto de vocês, tá? Arredo um pouquinho da terra para lá e já posso encaixar a minha suculenta. Venho aqui, acabo de assentar a terra no lugar, no pezinho dela, na raizinha dela, né, pessoal? E por enquanto, o plantio está executado. Vou virar para vocês antes do acabamento, para vocês terem uma ideia. Olha,
Aqui eu posso deixar o meio preenchido com outros elementos. Posso usar elementos de decoração que não sejam necessariamente as plantas. Posso agrupá-las no meio. Aqui eu quis fazer uma ideia de arranjo espaçado, aberto. Ele dominou todas as pontas do meu arranjo. Pode usar um outro vasinho, eu poderia, né? De acordo com o tamanho do vaso, poderia acrescentar aqui um vasinho também. Acho que esse aqui vai ficar meio desproporcional, não vai ficar tão... Ele caberia, mas não é ainda uma ideia assim que ficaria tão proporcional. Então a gente pode vir com pedras, pode vir, olha aqui, ó, conchinhas, aquelas viagens que nós já fizemos, pedacinhos de corais, pedrinhas. Ó, outra dica, quanto mais diferente seja a cor do acabamento, é mais difícil manter, porque a gente vai usar em cima da terra, então naturalmente vai sujar. Aqui são seixos de mármore branco, eles eram extremamente branquinhos. Com o uso, eles foram pegando esse aspecto mais rústico. Eu gosto, acho que faz parte, conta a história do objeto. E também tem a outra opção, que é mais de... Vou mostrar para vocês. Sim. Isso aqui são umas pedras também, né? Mais argilosas, que a gente pode colocar aqui ao centro, né? E é interessante também uma outra coisa. Às vezes a gente escolhe a cor da pedrinha da mesma cor da suculenta. É uma pedra verde, ou às vezes a suculenta tem um tom mais esbranquiçado. Aí fica um pouco sem sentido, não destaca. Então, às vezes pensar essa forração com umas pedras de outra cor, até para elas também terem seu valor, né? Exatamente. Gente, pensar a composição, né? Tem que pensar o todo. É aquela ideia que Thales falou. Vai ficar bonito, vai ficar barango. A gente vai entender isso ao longo do tempo, né? Com a prática. Quero pôr mais um pouquinho de forração aqui. Vou desmembrar com todo o cuidado. Essa é muito frágil. Essa é muito frágil. E ela dá uma florzinha branca linda. Que é outro ponto de atenção que pode ficar a critério de vocês. Ó, vou usar mais um pouquinho dessa forração aqui. Agora eu já faço ele virado porque eu já atingi o ponto que eu queria de foco, que é pensando na composição do vaso. Essa chaleira tem esse bico, então eu quero mostrar ele. Isso tudo foi levado em consideração. Acrescento aqui, assento a terra e agora sim eu posso vir com os acabamentos. Nesse caso eu vou usar, como o vaso é bem escuro, eu vou usar algumas pedras brancas. E aí a gente vai colocar com cuidado, mas não é assim com medo não. Pessoal, vai colocando, elas vão assentando com o próprio peso delas. Elas vão chegando. Às vezes acontece de ficar uma muito grande, né? A gente vai substituindo. Colocando por umas outras exatamente. Ó, vamos usar mais, que eu quero deixar ele todo cobertinho com esse acabamento. Ah, uma outra coisa também, às vezes essas rasteiras, elas não se desenvolvem porque a gente colocou muita pedra, né? E aí ela não vai ter o contato com a terra. Então quando você quiser, nesse caso aqui, por exemplo, essa rasteira, ela vai crescer para baixo. Mas se você quisesse que ela ocupasse toda a base, você não poderia colocar pedra, porque aí ela assim vai desenvolver. Dificultar, né? E a gente não quer dificultar nada, a gente quer facilitar. Então, vamos pensar em tudo isso. Olha, a minha suculenta assentou aqui. E é isso, pessoal. Olha como que em poucos minutos a gente monta um arranjo. A gente pode abusar das coisas que a gente tem. Aqui nós vamos dar uma limpadinha para mostrar uma foto com mais evidência no final do vídeo, para que vocês vejam outros ângulos mais de perto e com bastante nitidez. Outra coisa, pessoal, já tenho o meu arranjo pronto e eu quero fazer algumas manutenções. Olha aqui, ó, a tesourinha, nós vamos higienizar. É importante que a gente higienize. Aqui eu vou usar um álcool, poderia ser o fogo, um isqueiro. Seco ela, me certifico de que ela esteja bem limpa, para que eu possa fazer as podas. Porque pode carregar algum fungo, alguma bactéria que está aqui, né? E não é isso que a gente quer, né? Ó, como exemplo, vou fazer uma poda dessa suculenta aqui. Não se preocupem, vai ser plantada em outro lugar.
eu venho aqui, escolho aonde que eu quero podar, aonde que eu quero que ela participe de outro vaso. Nesse caso, nem necessariamente seja para manutenção, às vezes eu quero multiplicar. Então eu venho aqui, escolho o local, faço um corte bissal, que é um corte mais verticalizado. É importante que não seja aquele corte horizontal para que não acumule água e aí sim apodreça a minha planta. Então não é reto, né? Não, ela é é um diagonal, plano inclinado. Isso, exatamente. Venho aqui com a tesoura devidamente limpa, faço esse corte, tá feito. Para manutenção, para o cuidado. Gente, aí outras dicas alternativas. Gosto muito de usar canela em pó. Então, canela em pó é ótimo para todo tipo de planta, plantio. Eu venho aqui, coloco um pouquinho, certifico de que tampou essa camadinha aqui. Que cortou. Essa camada cortada. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui na mãe também, aonde foi cortada. E a canela vai ajudar em quê? Ela ajuda a cicatrizar e não deixar entrar fungo. Ah, no corte. No corte, exatamente. Outra alternativa poderia ser o própolis. Mas se for o própolis, a gente tem que ter muito cuidado para que não tenha mel nele. Para que seja o própolis em si. Aquele extrato de própolis. Extrato de própolis, bem forte. Né? Age da mesma forma do que a canela. Inclusive na pele da gente também, pessoal. Própolis. Então, essas dicas são legais para que a gente entenda como fazer e cuidar ao fazer, né? Outras dicas legais também são remédios. Aí sim, a gente vai na parte dos industrializados, a gente consegue encontrar com facilidade. Aqui eu não vou mostrar a marca, porque existem várias marcas. Aqui eu tenho, no caso, por exemplo, de incidências mais comuns que vem acontecendo. Por exemplo, minha planta está com uma colchonilha. Minha planta está com fungo. Eu vi aqui, inclusive, um invasor. Ele. Vamos ver se dá para pegar aqui, ó. Vocês estão vendo esse inseto aqui, ó, verdinho? Deixa eu apontar. Exatamente, olha aí. Aqui, ó. Da mesma cor da planta. Da mesma cor da planta. Camufladinho ali. A gente também pegou uma outra... lagartona, mas ela já seguiu o caminho dela. Bom que já não vai vir aqui. Sobre isso, não se enganem. Às vezes a gente não consegue achar, né, qual que é esse invasor. É porque muitos se escondem na terra. Então não adianta só olhar na folha. Tem que muitas vezes dar ali uma revolvida na terra. Exatamente. Porque as larvas, as lagartas costumam também ficar dentro da terra. Especialmente por ela ser tão fofa, né? Exatamente. A gente só pode sossegar quando achar, pessoal. A gente não quer uma coisa que vá destruir o que a gente tem cultivado com tanto carinho, né? Então, voltando nesses remédios, essas proteções, elas vêm super bem exemplificadas. Na caixa mostra a diluição ideal, não tem complicação, elas vêm super autoexplicativas. E aqui a gente tem para defesa de colchonilhas, a gente tem para adubação geral. Aqui eu usei esse granulado, eu poderia usar um líquido diluído e aplicar de 15 em 15 dias. Uma coisa legal que eu lembrei aqui de falar. Na hora de usar esses remédios, esses adubos, o mais indicado é que não seja no horário de sol forte. Porque já é um contato forte que a planta vai ter. O sol poderia estressar esse contato. E aí, ao invés da gente cuidar, a gente vai danificar a planta. E a gente não quer isso. E falando sobre o sol, também o horário da rega. É melhor de manhã e no final do dia, quando o sol está mais ameno. Se a planta fica exposta ao tempo e o dia está muito quente, vai esquentar a terra. E quando você colocar a água nesta terra quente, o que vai acontecer? Você vai cozinhar a raiz da suculenta. Porque é assim que a gente faz com legume. Coloca uma água quente. Então é melhor regar de manhã ou no final do dia. Sim, sobre a rega, inclusive, existe um horário melhor desses dois que são bons, que é o horário do final da tarde para a noite, porque as suculentas, os cactos, que são mais originários de climas mais desérticos,
eles fecham os poros durante o dia para não perder água, porque no clima original deles aconteceria isso, o sol muito forte, muito estressante, iria desidratar aos poucos essas plantas. Então elas desenvolveram esse mecanismo de proteção e elas fecham os poros durante o dia. À noite elas abrem para absorver o sereno, para absorver a umidade, e nesse horário é melhor a gente regar, porque é nesse horário que elas vão estar com mais disposição para absorver tudo isso que a gente está oferecendo de cuidado para elas. A última coisa sobre rega também, a gente vê muito, nós precisamos colocar 1 colher de sopa todos os dias de água, né? A quantidade da rega está diretamente relacionada à capacidade de drenagem do vaso, se ele tem furo ou não. Então, se você tem um vaso com uma camada boa de drenagem e com furo, você pode colocar muita água, não tem importância alguma, porque essa água ela vai hidratar o substrato, vai passar pela camada da manta e vai sair pela drenagem. Se for um vaso que não tiver furo, aí sim você precisa colocar uma quantidade menor de água. Não existe tempo, não existe 2 vezes, 3 vezes por semana. Existe o dedômetro. Você vai colocar o dedo na terra e você vai ver se a terra está úmida. Se ela tiver, você não precisa regar ou rega só um pouquinho. Se tiver seca, aí você pode. Aqui em casa, eu costumo, ao regar muito, porque eu gosto do vaso com bastante drenagem. Então eu coloco realmente a mangueira e a água vai drenando e ela encontra a saída. Exatamente. É melhor nos vasos que já tem o furo que a gente ague, regue em abundância. Sempre que a gente for aguar uma planta, não fique com medo. Estando bem drenada, estando com furo, regue até sair água embaixo, assim a gente certifica de que a água chegou completamente no vaso, do que a gente às vezes, eu tô com medo de colocar muito, vou colocar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, não tem pouquinho. Trabalho inútil, né? Faz com abundância, faz bem feito e espera a planta mostrar que ela quer mais água. Assim, gente, vocês não vão ter problemas nenhum. Vai ser só sucesso. Isso. Pessoal, então a gente chegou ao final do 3º episódio da Oficina Verde. Espero que vocês tenham aprendido e curtido. Quero agradecer imensamente a toda a equipe que tornou isso viável, a produção do Guilherme, a direção da Vilma, aos cinegrafistas Luciano e Bia, ao sonoplasta Henrique e especialmente a você, meu querido amigo B, que a gente continue nessa vida, curtindo a vida das plantas. Muito obrigado. Muito obrigado pela parceria, pela ajuda nessa oficina e pelo convite de todos vocês. Muito obrigado, pessoal. Agora é com você, Ayla. Aê, meninos! Primeiro, eu queria parabenizar a paisagem, que é a nossa cidade maravilhosa de Ouro Preto. E segundo, parabenizar vocês por essas dicas lindas e especiais sobre as suculentas. Quem sabe agora eu me arrisco mais com as plantas. Lembramos que hoje é o último dia do festival e ainda dá para curtir muito com a programação. Olha só, tem expedição de verão, laboratório de brinquedos com a Nana, papo sobre videogames e vai ser bom demais. Beijo!